Olá, sextusanos, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela de Matemática e hoje eu vim para explicar um pouquinho sobre a nossa aula de multiplicação de frações. Então, nas nossas aulas anteriores, já vínhamos trabalhando com operações com frações, mas nós estávamos dando atenção apenas para a adição e a subtração de fração, que é importante destacar que que essas duas operações são as mais complexas, as que nós precisamos de mais atenção em frações, tá? Porque tem MMC, então elas são sim duas operações muito importantes e que vocês precisam dar bastante atenção. Então a nossa terceira operação que vai ser trabalhada é a multiplicação de frações e é a operação mais fácil. Então se vocês tiveram dificuldade na adição e na subtração, assistam o vídeo anterior, porque ela é importante sim, mas podem ficar tranquilos que esta operação ela é bem tranquila, tá? Então eu destaquei aqui os 3 passos que nós devemos fazer numa multiplicação de fração. O primeiro passo é multiplicar numerador com numerador. Mas quem são os numeradores? Os numeradores são os números aqui de cima. Então, para multiplicar a fração, não precisa fazer MMC, não precisa fazer nada. Basta eu multiplicar o numerador com o numerador, ou seja, o número de cima com o número de cima. Depois eu multiplico o denominador com o meu denominador, ou seja, eu multiplico o número de baixo com o número de baixo, tá? Então, esses são os 2 primeiros passos. O que eu faço então? Coloco o meu traço aqui de fração e faço 2 vezes 9, 18. 6 vezes 4, 24. Portanto, é muito importante saber tabuada para podermos multiplicar. Multipliquei. Acabou? A multiplicação está pronta? Sim. Só que tem uma coisa muito importante. Quando nós trabalhamos com operações de frações, é importante nós simplificarmos. Então, o nosso terceiro passo é simplificar a nossa resposta. Ou seja, nós temos frações que valem a mesma coisa, só que com números diferentes. Mas elas são frações que nós dizemos equivalentes, ou seja, 2 sobre 3 equivale à mesma coisa que 4 sobre 6, que equivale à mesma coisa que 8 sobre 12. Então, elas equivalem à mesma coisa, mas são números, né? Tu olha assim, são números diferentes, mas elas equivalem à mesma coisa, elas valem a mesma quantidade. Então, sempre que vocês fizerem a multiplicação de fração, nós devemos ver se dá para simplificar. O que é simplificar? Quando nós temos uma fração com números muito grandes, nós temos que ver se nós não podemos dividir pelo mesmo número em cima ou embaixo. Então, se eu parar aqui, está errado? Não está errado, mas está incompleto. Eu posso continuar. Então, qual é a ideia? Após nós fazermos qualquer operação com fração, nós podemos ver se dá para simplificar, ou seja, pegar essa fração, encontrar uma fração que vai valer a mesma coisa, porém com números menores. Então, eu vou pensar, pelo que eu posso dividir o 18 e o 24? Vocês não podem dividir em cima por 2 e embaixo por 3, tem que ser pelo mesmo número. Então, eu acho que dá para dividir por 2. Então, vou dividir aqui por 2 e o 24 também. Então, ó, vou dividir os 2 pelo mesmo número. Nós colocamos um igual e colocamos aqui do lado. 18 divididos por 2 é 9. 24 divididos por 2 é 12. Então, eu quero dizer que essas duas frações valem a mesma coisa, ou seja, se tu pegar 2 barras de chocolate iguais, dividir em 24 pedaços e comer 18, ou dividir em 12 pedaços e comer 9, tu vai ter comido a mesma quantidade de chocolate, tá? Só que aqui tu dividiu em mais pedaços, comeu mais, aqui tu dividiu em menos, comeu menos. Mas o que sobrar, entre aspas, vai ser o mesmo, tá? E aí eu vou olhar, dá pra dividir mais? Essa daqui eu não consigo mais dividir por 2, então vamos tentar um próximo número, 3. Eu consigo dividir o 9 por 3? Sim. E o 12 eu consigo dividir por 3? Também. E aí eu boto o igual. 9 divididos por 3 é 3. E 12 divididos por 3? 12 divididos por 3 é 4. Consigo dividir mais? Não, porque o 3 é divisível só por 3. E o 4 não. Então, quando vocês não conseguirem dividir mais, nós acabamos a nossa conta. Ou seja, esta multiplicação 2 sextos vezes 9 quartos é igual a 18 24avos. Mas simplificando, eu cheguei em 3 quartos. Então, é muito importante que você simplifique. O que costuma acontecer
numa prova na escola. Se o aluno para aqui e a professora pediu ou o professor pediu para simplificar, ele pode dar incompleto. Como eu disse, não é errado, é incompleto. Mas digamos que vocês pensem em fazer uma prova do IFSUL, uma prova do Tiradentes, que tem aquelas alternativas para marcar, sabe? Já tem as respostas. Provavelmente, numa prova lá, não vai aparecer essa resposta. Já vai aparecer a resposta simplificada. Por isso que é tão importante vocês simplificarem, tá? Agora vamos fazer mais alguns exemplos. Então, lembrando, multiplicação de fração, ela pode vir com um x ou com pontinho. São os dois símbolos que nós temos de multiplicação, o x ou esse pontinho. Se habituem, os dois são multiplicação. Como que eu multiplico? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, nós devemos colocar o nosso traço da fração e fazer 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Fiz a multiplicação, devo lembrar do terceiro passo, simplificar. Será que dá? O meu 6 eu consigo dividir por 2, mas o 35 não. O meu 6 eu consigo dividir por 3, mas o 35 também não. Como que eu sei que não dá para dividir por 3? Eu fiquei na dúvida, professora. Façam num cantinho. 35 divididos por 3. Eu pego 3. 3 divididos por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3, sobra nada. Baixo 5. 5 divididos por 3 também é 1. 1 vezes 3 é 3, sobra 2. Ó, não dá uma divisão exata. Então, para ser divisível, aqui o resto tinha que ter dado 0. Então, não dá para dividir. Logo, eu consigo dividir por 2, mas aqui não. Eu consigo dividir por 3, mas aqui não. Eu consigo dividir por 6, mas aqui não. Então, não tem o mesmo número que dê para simplificar. Ah, não posso dividir em cima por um número e embaixo por outro? Não. Para simplificar, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. E quando não dá? Quando não dá, a tua conta acabou. Ou seja, 2/7 vezes 3/5 é igual a 6/35, certo? Vamos então para mais um. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Lembre, esse pontinho também é multiplicação. E vou dar uma dica para vocês. Cada vez mais vocês vão encontrar multiplicação com pontinho e menos com o xizinho, tá? 1 vezes 7. 1 vezes 7 é 7. 5 vezes 5, 25. O 7 eu só divido por 7, ele é um número primo, vocês lembram o que é isso? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, então eu só consigo dividir o 7 por 7, e o 25 não, o 25 eu consigo dividir só por 5. Então, nesse caso aqui, encerrou, né? Se eu consigo dividir o de cima por 7 e o de baixo eu não consigo dividir por 7, acabou. É uma fração que não dá para simplificar. Então, aqui no exemplo 1 eu trouxe para vocês uma multiplicação onde eu consegui simplificar. No meu exemplo 2, eu trouxe para vocês duas multiplicações onde eu não conseguia simplificar, então eu fazia a multiplicação e parava. E o meu exemplo 3 é um exemplo que envolve multiplicação de fração de números fracionários com números naturais. Então, quando nós temos uma fração, nós dizemos que isso é um número fracionário. E quando nós temos um número assim, sem fração, é o nosso número natural. Como multiplicar quando nós temos uma fração e um número que não é fração? Nesse caso, vocês devem fazer como lá na adição e subtração. Nós devemos colocar um traço e colocar o 1 aqui embaixo, tá? Então, sempre que um número for fração e o outro não importa a conta. Se for mais, menos, multiplicação, divisão, qualquer conta. Se vocês têm fração e no outro não, vocês botam o traço da fração e botam o 1 embaixo. Qualquer conta que não tenha número embaixo, né, que não seja uma fração, nós transformamos esse número em fração colocando o número 1 embaixo, ok? E após colocar 1, é a mesma coisa. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Coloco o meu traço da fração e faço 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 12 eu divido por 2, eu divido por 3, 5 só divido por 5. Então vamos ver, esse 12 eu consigo dividir por 5, ó, vou tentar aqui. 12 divididos por 5. 12 divididos por 5 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. Lembra que o número que eu boto aqui tem que ser aquele que ao multiplicar é o mais próximo de 12. E aí sobra 2.
Ou seja, não foi uma divisão exata, tem resto. Logo, eu não consigo dividir. E esquece. Ou seja, esse cara só é divisível por 5 e esse aqui não. Então, acabei com a minha conta. Tá bem? Então, se vocês olharem quando o número não tiver o denominador embaixo, é bem tranquilo. Só botar o traço da fração 1 e seguir fazendo a conta. O exemplo B, a mesma coisa. Aqui eu tenho 2 nonos e aqui eu tenho só um 7. O que que eu faço? Coloco 1 embaixo, né? Faz o tracinho da fração e faz a tua multiplicação. Lembrando que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 7 vezes 2 é 14 e 1 vezes 9 é 9. Consigo simplificar? Mais uma vez, o que é simplificar? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. O 14 eu divido por 2, o 9 não. O 9 eu divido por 3, o 14 não. Então, não tem o mesmo número que eu consiga dividir em cima e embaixo. Logo, encerrei a minha conta, tá? O exemplo 1 era uma multiplicação onde eu consegui simplificar. O exemplo 2 foram duas multiplicações que nós não conseguíamos simplificar. O exemplo 3 foram duas multiplicações onde um número era fração e o outro era natural, então a gente tinha que botar o traço e o número 1. E o exemplo 4, ele é uma multiplicação de 3 frações. Como que eu faço quando eu tenho 3, 4, 5, 6, 10 frações se multiplicando? A mesma coisa. Como eu disse para vocês no início da aula, a multiplicação de fração é a operação mais fácil. Então, se tu tiver 2, 3, 4, 5 frações se multiplicando, tu vai multiplicar todos os numeradores e depois tu vai multiplicar todos os denominadores. A gente multiplica todos de cima com todos de baixo. Boto o meu traço da fração e faço. Então, se vocês não conseguem multiplicar de cabeça, porque são números grandes, a gente faz passo a passo. Mas, na verdade, é fazer isso, ó, é fazer 2 vezes 1 vezes 5. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 5 é 10. Ou seja, 2 vezes 1 vezes 5, 10. Agora, eu tenho que multiplicar os de baixo. 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 6? Ai, Gabriela, não sei fazer de cabeça. Tranquilo. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 6 faz aqui no cantinho. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 1 é 6, com 1, 7. 72. E agora, o que eu faço? Agora, a gente vê se dá para simplificar. Então, prestem bastante atenção. Se eu tiver 2, 3 ou mais frações, a ideia da multiplicação é a mesma. Multiplica os números de cima, multiplica os números de baixo e depois vê se dá para simplificar. O que é simplificar? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, eu vou dividir por 2. E se não der? Se não der, a gente apaga e tenta outro número, né? 10 divididos por 2 é 5. Consigo fazer de cabeça, barbadinha. E 72 por 2? Ah, esse eu não consigo fazer de cabeça. Não tem problema, a gente vai lá num cantinho, no rascunho e faz. 72 divididos por 2, pega o 7, pega sempre o menor número possível. 7 divididos por 2 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Lembra que a gente tem que pegar o número que é o multiplicado e o mais próximo de 7? Aí faz 7 menos 6, 1, baixa o 2. 12 divididos por 2. Tem 12 na tabuada do 2? Tem. Ó, 6, porque 6 vezes 2 é 12. E aí, 12 menos 12, 0. Ou seja, 72 divididos por 2, 36. Simplifiquei, então. Se eu pegar uma barra de chocolate, dividir em 72 pedaços e comer 10, é a mesma coisa que eu dividir em 36 pedaços e comer 5. Será que dá para simplificar mais? O 5 eu só divido por 5. O 36 tem que ser por 5. Eu vou tentar. Tem que ser todo 36. A gente tem o 7, porque 7 vezes 5 é 35. Bem próximo. Sobra 1. Não é uma divisão exata. Lembra? Divisão exata é quando o resto é 0. Se não é uma divisão exata, não dá para dividir. Logo, o número de cima eu só consigo dividir por 5 e o de baixo não. Então, encerrei a minha conta. E nós temos que 2 terços vezes 1 quarto vezes 5 sextos
é 10/72, que ao simplificar ficou 5/36. E isso é a multiplicação de fração. Então, nós multiplicamos o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo, e quando der, nós simplificamos. Quando não der, nós encerramos. Se não tiver uma fração, né, se for só um número natural, eu coloco um embaixo. E caso nós tenhamos 3, 4, 5, 6 frações, é o mesmo processo. Basta multiplicar todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Caso sejam contas muito grandes, a gente separa um pedacinho da folha e faz o que a gente chama de rascunho. Faz os nossos testes, certo? Então, gente, por hoje era isso. Como eu falei para vocês, multiplicação de fração é uma operação mais tranquila. Aconselho vocês a fazerem todos os exemplos no caderno, tentarem e depois partirem para os exercícios, tá bem? Um abraço a todos. Tchau!